Oi, eu sou a Moema Beduski e vou continuar a leitura do livro O Maior Vendedor no Mundo. Eu trago uma curiosidade que está escrito aqui, atrás, na contracapa. Por que razão este livro se converteu numa das obras mais vendidas em todo o mundo? E por que companhias gigantescas como Coca-Cola, Volkswagen compraram milhares de exemplares? Consta que certa empresa adquiriu ela apenas 30 mil exemplares. O segredo de Og Mandino, seu autor, para alcançar tão extraordinário sucesso é o de ter apresentado a vida nos seus termos mais claros e simples: verdade, sinceridade e fé. Nossa, esse livro aqui, gente, ele é muito interessante. Eu vou estar lendo agora para vocês. Depois eu faço um print aqui e vou tentar colocar no vídeo. Mas enfim, eu vou ler agora para vocês os capítulos 16 e 17, tá bom? Deixa eu ver aqui, de repente eu já vou agora com ele. Capítulos 16, 17. O capítulo 18 é o fim. Então eu vou ler ele todo agora, tá bom? Vamos lá, capítulo 16. O pergaminho número 9. Meus sonhos são insignificantes, meus planos são poeira, meus objetivos são impossíveis. Todos nada valem a não ser seguidos por ação. Agirei agora. Jamais existiu mapa, por mais cuidadosamente executado em detalhe e escala, que elevasse seu possuidor um só centímetro do chão. Jamais houve uma lei, conquanto honesta, que impedisse um crime. Jamais houve um pergaminho, mesmo como este que agora tenho nas mãos, que ganhasse um tostão sequer ou produzisse uma única palavra de aclamação. Somente a ação transforma o mapa, o papel. Este pergaminho, meus sonhos, meus planos, meus objetivos, em força viva. A ação é o alimento e a bebida que nutrirá o meu êxito. Agirei agora. Minha procrastinação que me atrasa nasceu do medo, e agora reconheço este segredo tirado das profundezas de todos os corações corajosos. Agora sei que para vencer o medo, devo sempre agir sem hesitação, e as hesitações do meu coração desaparecerão. Agora sei que a ação reduz o leão do terror à formiga da equanimidade. Agirei agora. De hoje em diante, relembrarei a lição do vagalume, que acende sua luz apenas quando voa, apenas quando está em ação. Tornar-me-ei um vagalume, e mesmo durante o dia meu fulgor será visto, apesar do sol. Que os outros sejam como borboletas que alisam suas asas, mas dependem da caridade de uma flor para viver. Serei como vagalume, minha luz iluminará o mundo. Agirei agora. Não evitarei as tarefas de hoje. Eu tô com receio, gente, agora a Moema falando, que esse vento bata um pouquinho aqui no meu microfone, mas relevem. Vou dar uma esperadinha. Não evitarei as tarefas de hoje e não as deixarei para amanhã, pois sei que o amanhã jamais chega. Deixe-me agir agora, mesmo que minhas ações possam não trazer felicidade ou êxito, pois é melhor agir e fracassar do que não agir e atrapalhar-me. A felicidade, em verdade, pode não ser o fruto colhido pela minha ação, mas sem ação todo fruto morrerá na vinha. Agirei agora, agirei agora. Agirei agora, agirei agora. De hoje em diante, repetirei estas palavras sempre, sempre, cada hora, cada dia, até que elas se tornem um hábito como minha respiração. E as ações que se seguirem tornem-se tão instintivas como o piscar de meus olhos. Com estas palavras posso condicionar minha mente a executar tudo o que seja necessário ao meu êxito. Com estas palavras posso condicioná-la a enfrentar todos os desafios que o fracasso evita. Agirei agora. Repetirei estas palavras sempre, sempre. Ao acordar,
Eu as pronunciarei e pularei da cama enquanto o fracasso dorme 1 hora a mais. Agirei agora. Aqui no meu jardim tá um vento gostoso. Tomara que não atrapalhe meu áudio. Ao entrar na feira, eu as pronunciarei e imediatamente confrontarei a primeira possibilidade, enquanto o fracasso pondera ainda uma possibilidade de malogro. Agirei agora. Ao defrontar uma porta fechada, eu as pronunciarei e baterei, enquanto o fracasso espera lá fora com medo e agitação. Ao me defrontar com a tentação, eu as pronunciarei e agirei imediatamente para afastar-me da maldade. Agirei agora. Ao ser tentado a desistir e recomeçar amanhã, eu as pronunciarei e imediatamente agirei para consumar outra venda. Agirei agora. Apenas a ação determina meu valor na feira, e para multiplicar meu valor, multiplicarei minhas ações. Andarei por onde o fracasso teme andar, trabalharei enquanto o fracasso procura descanso, conversarei enquanto o fracasso permanece calado, visitarei 10 que podem comprar minhas mercadorias enquanto o fracasso faz grandiosos planos para visitar 1. Direi que está tudo consumado antes que o fracasso diga que é tarde demais. Agirei agora. Pois o agora é tudo que tenho. O amanhã é o dia reservado para o trabalho do preguiçoso. Eu não sou preguiçoso. O amanhã é o dia em que o mal se torna bom. Eu não sou mal. O amanhã é o dia em que o fraco se torna forte. Eu não sou fraco. O amanhã é o dia em que o fracasso terá êxito. Eu não sou um fracasso. Agirei agora. Quando o leão está faminto, ele come. Quando a águia tem sede, ela bebe. Se não agem, ambos correrão perigo. Sinto fome de êxito, sinto sede de felicidade e paz de espírito. Agirei para não correr perigo numa vida de fracasso, de miséria e de noites indormidas. Eu ordenarei e obedecerei às minhas próprias ordens. Agirei agora. O êxito não esperará. Se eu retardo, ele se compromete com outro e eu o perco para sempre. Esta é a hora, este é o lugar. Eu sou o homem, eu agirei agora. Capítulo 17, o pergaminho número 10. Quem tem a fé tão pequena que em um momento de grande desastre ou agitação não haja reclamado a seu Deus? Quem já não gritou quando confrontado com um perigo, a morte ou mistério além de sua compreensão ou experiência normal? De onde vem esse profundo instinto que escapa da boca de todas as criaturas vivas em momentos de perigo? Mova rápido sua mão ante os olhos de alguém, e suas pálpebras mover-se-ão. Dê um tapinha no ombro de alguém e ele dará um pulo. Confronte alguém com um negro horror na face e ele dirá: meu Deus, levado pelo mesmo impulso. Não necessito permear minha vida de religião a fim de reconhecer este grande e maior mistério da natureza. Todas as criaturas que andam sobre a terra, inclusive o homem, possuem um instinto de gritar por socorro. Por que possuímos esse instinto, esse dom? Não são gritos uma forma de súplica? Não é compreensível num mundo governado pelas leis da natureza que uma mente grandiosa, a parte de dar ao cordeiro, à mula, ao pássaro, ao homem o instinto de gritar por socorro, tenha também permitido que o grito fosse ouvido por algum poder superior capaz de ouvir e atender ao grito de socorro? De hoje em diante eu suplicarei, mas meus gritos por socorro serão apenas pedidos de orientação. Jamais suplicarei pelas coisas materiais do mundo. Não peço ao criado que me traga comida. Não determino ao hospedeiro que me dê um quarto. Jamais buscarei dádivas de ouro, amor, saúde, vitórias mesquinhas, fama, êxito ou felicidade. Suplicarei apenas por orientação para que eu venha a saber a maneira de adquirir estas coisas e serei sempre atendido em minha súplica. A orientação que busco pode chegar como pode não chegar, mas não são ambas uma resposta? Se uma criança busca pão com seu pai e não encontra, não dê ao pai uma resposta?
Suplicarei por orientação e suplicarei como um vendedor desta maneira. Ó Criador de todas as coisas, ajudai-me, pois hoje saio pelo mundo nu e só, e sem vossa mão para orientar, desviar-me-ei do caminho que conduz ao êxito e à felicidade. Não peço ouro, ou roupa, ou mesmo oportunidade segundo minha capacidade, mas orientação para que possa adquirir capacidade segundo minhas oportunidades. Ao leão e à águia ensinastes a caçar e a prosperar com os dentes e as garras. Ensinai-me a caçar com palavras e a prosperar com amor, para que eu possa ser um leão entre os homens e uma águia na feira. Ajudai-me a permanecer humilde nos obstáculos e fracassos, mas não oculteis dos meus olhos o prêmio que virá com a vitória. Conferi-me tarefas para as quais outros fracassaram, mas orientai-me na colheita das sementes do êxito nos fracassos dos outros. Confrontai-me com temores que temperarão o meu espírito, mas dotai-me de coragem para rir de meus receios. Reservai-me dias suficientes para alcançar meus objetivos, mas ajudai-me a viver este dia como se fosse o meu último dia. Orientai-me em minhas palavras para que elas frutifiquem, mas acautelai-me a língua para que ninguém difame. Disciplinai-me no hábito de tentar sempre, mas mostrai-me a maneira de utilizar-me da lei das médias. Favorecei-me com a prontidão em reconhecer as oportunidades, mas dotai-me com a paciência de que concentrará minha força. Banhai-me em bons hábitos para que os maus hábitos se afoguem, mas concedei-me a compaixão pela fraqueza dos outros. Fazei-me sofrer para saber que todas as coisas passarão, mas ajudai-me a contar minhas bênçãos de hoje. Sujeitai-me ao ódio para que ele não seja um estranho, mas enchei-me a taça de amor para transformar estranhos em amigos. Mas que todas estas coisas aconteçam apenas segundo vossa vontade. Sou uma uva pequena e solitária compondo a vinha, mas me fizestes diferente de todas as outras. Em verdade, deve haver um lugar especial para mim. Orientai-me, ajudai-me, mostrai-me o caminho. Deixai-me tornar em tudo aquilo que planejastes para mim, quando minha semente foi plantada e escolhida para vós, para brotar no vinhedo do mundo. Ajudai este humilde vendedor. Orientai-me, meu Senhor. Capítulo 18. E assim sucedeu que Rafide esperou em seu solitário palácio por aquele que iria receber os pergaminhos. O ancião, tendo apenas o guarda-livros de confiança por companhia, contemplava as estações irem e virem, e com a chegada das enfermidades da velhice, ficava apenas calmamente sentado no jardim coberto. Ele esperou quase 3 anos após a distribuição de suas riquezas mundanas e da dispersão de seu império comercial. E então, do deserto do Levante, surgiu a figura delgada e coxeante de um estranho, que chegou a Damasco e seguiu direto pelas ruas até parar ante o palácio de Rafide. Erasmo, comumente um modelo de cortesia e sobriedade, permaneceu resoluto à porta, assim que o estranho repetiu seu pedido. Eu desejava falar com vosso amo. A aparência do estranho não era de inspirar confiança. Rotas e emendadas com corda estavam suas sandálias. Feridas e arranhadas as pernas escuras, chagas em muitos lugares, e do corpo pendia uma frouxa esfarrapada tanga de camelão. O cabelo estava desalinhado e longo, os olhos vermelhos de sol pareciam arder. Erasmo segurou levemente a tranca da porta. O que procura com meu senhor? O estranho deixou o saco cair dos ombros e apertou as mãos em súplica a Erasmo. Por favor, gentil senhor, concedei-me uma audiência com vosso amo. Não busco prejudicá-lo, nem esmolas. Deixai-o ouvir minhas palavras e prometo partir imediatamente se eu o ofender. Ainda inseguro, Erasmo abriu lentamente a porta e fez o sinal que entrasse. Então, virou-se e, sem olhar para trás, encaminhou-se para o jardim, com o visitante a acompanhá-lo cocheando.
No jardim, Rafide cochilava, e Erasmo hesitou ante seu amo. Ele tossiu, e Rafide moveu-se. Tossiu de novo, e o ancião abriu os olhos. Perdoe-me incomodá-lo, meu amo, mas há uma visita. Despertando, Rafide sentou-se e fitou o estranho e se curvou e falou: Sois aquele que é chamado o maior vendedor do mundo? Rafide franziu a testa e assentiu. Assim fui chamado em anos que agora já passaram. Minha cabeça não mais ostenta essa coroa. O que desejais de mim? O pequeno visitante permaneceu embaraçado ante Rafide, passou a mão pelo peito encardido, piscou os olhos e replicou: Sou chamado Saulo e voltei agora de Jerusalém para Tarso, minha terra natal. Suplico-vos, todavia, não deixeis que minha aparência vos confunda. Não sou um bandido do deserto, nem um mendigo das ruas. Sou cidadão de Tarso e também de Roma. Os fariseus da tribo judia de Benjamim são meu povo, e embora eu seja fabricante de tendas por profissão, estudei com o grande Gamaliel, alguns me chamam de Paulo. Ele se inclinava para o lado ao falar e Rafide, não de todo desperto até esse momento, acenou com um gesto de desculpas para que ele se sentasse. Paulo assentiu, mas permaneceu de pé. Eu vim a vós em busca de orientação e ajuda para que apenas vós podeis dar-me. Permitis, Senhor, contar-vos minha história? Erasmo, em pé atrás do estranho, balançou a cabeça violentamente, mas Rafide fingiu não notar. Ainda sonolento, examinou o intruso com cuidado e então assentiu. Estou velho demais para levantar os olhos. Sente-se a meus pés e eu ouvirei. Paulo pôs o saco de lado, ajoelhou-se próximo ao ancião que esperava em silêncio. Há 4 anos atrás, porque o acumulado conhecimento de meus excessivos anos de estudo cegara meu coração para a verdade, fui testemunha pública do apedrejamento em Jerusalém de um santo homem chamado Estevão. Ele fora condenado à morte pelo Sinédrio, por blasfêmia contra nosso Deus. Rafide o interrompeu com embaraço na voz. Eu não entendo minha ligação com essa atividade. Paulo ergueu a mão para acalmar o ancião. Explicarei rapidamente. Ele era seguidor de um homem chamado Jesus, que menos de 1 ano antes do apedrejamento de Estevão, fora crucificado pelos romanos, por sedição contra o Estado. A culpa de Estevão residia na insistência de que Jesus era o Messias, cuja chegada fora prevista pelos profetas judeus, e que o templo conspirara com Roma para matar esse filho de Deus. Tal censura às autoridades só poderia ser punida com a morte, e como vos disse, eu participei. Ademais, pelo meu fanatismo e zelo juvenil, o sumo sacerdote do templo confiou-me a missão de viajar para Damasco à procura de todo seguidor de Jesus, e encontrando-o, trazê-lo acorrentado a Jerusalém para a punição. Isso foi, como disse, 4 anos atrás. Erasmo olhou para Rafide espantado, pois havia no rosto do ancião um olhar jamais visto pelo leal guarda-livros em muitos anos. Apenas o jorro da fonte se ouvia no jardim quando Paulo prosseguiu. Então, ao aproximar-me de Damasco, com morte no coração, surgiu no céu um súbito facho de luz. Recordo-me que não me assustei, mas caí no chão e, embora não pudesse ver, ouvi uma voz em meu ouvido dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: quem és tu? E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues, mas levanta-te e entra na cidade, e serás avisado do que fazer. Ergui-me e fui levado pelas mãos de meus companheiros a Damasco, e lá não fui capaz de comer ou beber por 3 dias, enquanto permaneci na casa de um seguidor do crucificado. Fui então visitado por outro seguidor chamado Ananias, que disse ter sido visitado numa visão e avisado para vir a mim. Ele passou a mão em meus olhos e pude ver de novo. Foi-me então possível comer e beber e recuperar as forças. Rafide curvou-se para a frente e inquiriu: o que ocorreu depois?
Fui levado à sinagoga e minha presença como perseguidor dos seguidores de Jesus amedrontou-lhes os corações. Mas fiz uma pregação e minhas palavras os confundiram, pois falei que aquele que fora crucificado era realmente o Filho de Deus. E todos que me ouviram suspeitaram de um truque da minha parte para enganá-los, pois não causara eu matança em Jerusalém? Não pude convencê-los da minha mudança de coração, e muitos tramaram a minha morte. Então fugi e retornei a Jerusalém. Em Jerusalém, os acontecimentos de Damasco repetiram-se. Nenhum dos seguidores de Jesus se aproximou de mim, conquanto soubessem da minha pregação em Damasco. Não obstante, continuei a pregar em nome de Jesus, mas inutilmente. Em todo lugar que falava, despertava o ódio daqueles que ouviam, até que um dia fui ao templo e no pátio, enquanto assistia à venda de pombos e cordeiros para o sacrifício, a voz veio novamente. Então o que disse? Perguntou Erasmo sem poder se conter. Rafide sorriu para seu velho amigo e fez sinal para Paulo continuar. A voz disse: Tiveste a palavra por quase 4 anos, mas pouco mostraste a luz. Até a palavra de Deus que tem de ser vendida às pessoas, ou não a ouvirão. Não falei eu em parábolas para que todos entendessem? Pegarás poucas moscas com vinagre. Retorna a Damasco, procura aquele que é aclamado como o maior vendedor do mundo. Se deves espalhar minha palavra pelo mundo, deixa que ele te mostre a maneira de o fazer. Rafide relanceou os olhos rapidamente em Erasmo e o velho guarda-livre sentiu a impronunciada pergunta. Era este, então, por quem ele tanto esperava? O grande vendedor curvou-se para frente e colocou a mão no ombro de Paulo. Falai-me sobre Jesus. A voz bem viva, com nova força e volume. Paulo falou de Jesus, de sua vida. Enquanto os dois ouviam, falou da longa espera judia por um Messias que viria e os uniria num novo independente reino de felicidade e paz. Gente, eu peço licença para comentar, eu tô me arrepiando esse capítulo quase que inteiro. Nossa, é bem forte. Para quem está acompanhando desde o início, está entendendo o que está acontecendo. Falou de João o Batista e da chegada no palco da história de alguém chamado Jesus, dos milagres realizados por esse homem, dos seus sermões, as multidões, da revivificação do morto, do tratamento dado aos vendilhões. Falou da crucificação, do sepultamento, da ressurreição. E finalmente, para dar maior impacto ao seu relato, Paulo enfiou a mão no saco que estava ao lado e dali retirou uma vestimenta vermelha, que colocou no colo de Rafide. Senhor, aí tendes todos os bens mundanos deixados por esse Jesus. Tudo o que possuía ele distribuiu com o mundo, incluindo a vida. E ao pé da cruz, soldados romanos disputaram nos dados esta túnica. Vinha possuí-la por meio de muito esforço e procura quando estive por último em Jerusalém. A face empalidecida de Rafide e suas mãos tremeram ao abrir a túnica manchada de sangue. Alarmado com a aparência de seu amo, Erasmo aproximou-se do ancião. Rafide continuou a abrir a vestimenta até encontrar a pequena estrela bordada no tecido, a marca de Tola, cujo símbolo compunha as roupas vendidas por Patros. Próximo à estrela, um círculo bordado dentro de um quadrado, a marca de Patros. Sob os olhares de Paulo e Erasmo, o ancião ergueu a túnica e roçou-a gentilmente contra a face. Rafide balançou a cabeça. Impossível! Milhares de outras túnicas foram fabricadas por Tola e vendidas por Patros nos anos de sua grande carreira de negócios. Ainda apertando contra si a túnica e falando num murmúrio rouco, Rafide perguntou: Dizei-me o que sabe do nascimento desse Jesus. Paulo respondeu: Ele deixou nosso mundo com pouco, entrara nele com menos ainda, nasceu numa gruta em Belém, ao tempo de recenseamento feito por Tibério. O sorriso de Rafide parecia quase infantil aos dois homens e eles olhavam perplexos, pois lágrimas também rolavam de sua face enrugada. Ele enxugou com a mão e perguntou: E não foi a mais brilhante estrela que o homem já viu, a que brilhou sobre o berço daquela criança?
Paulo abriu a boca, mas não pôde falar, nem era necessário. Rafide abriu os braços, chamou Paulo a si, e então as lágrimas de ambos se confundiram. Finalmente o ancião ergueu-se e acenou para Erasmo. Meu leal amigo, vá à torre e traga o baú. Encontramos, afinal, o nosso vendedor. Existem livros que são capazes de mudar a nossa vida para sempre. E esse é um deles. E nada por acaso. Obrigada.